segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus decretos. Torrentes de água nascem nos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Nessa manhã nós também faremos uma leitura complementar na Epístola de Tiago. Leitura complementar em Tiago, capítulo 1. Versículos de 19 a 27. Leitura complementar na Epístola de Tiago, capítulo 1, versos de 19 a 27, dizem assim as Sagradas Escrituras: Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Amém. Vamos orar, meus irmãos, e nós voltaremos então para o Salmo 119. Santo Deus, obrigado, Pai, pelo grande privilégio, como disse o pastor Bruto, nessa manhã que Tu nos dá, de virmos à Tua casa, de sentarmos aqui neste local de adoração e de oração, onde nós podemos, ó Deus, livremente, sem ameaças nenhuma à nossa vida, à nossa liberdade, prestar-te culto, escutarmos a Tua voz. Senhor, que grande privilégio é esse que tantas vezes nós temos banalizado, nós temos considerado como algo comum, como algo sem nenhum significado para nós. Ó Deus, tenha misericórdia dos nossos corações, das nossas vidas nessa manhã, e aqui faça-se presente em nosso meio, faça-nos escutar a Tua voz, faça-nos contemplar o Teu Filho, a Sua cruz, a Sua salvação. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito poderosamente aplique a Tua palavra, transformando as nossas vidas, dando-nos uma nova visão, é o que nós te rogamos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse é um ditado muito comum, utilizado para descrever as pessoas que têm algum tipo de filosofia muito bonita, algum tipo de preceito muito interessante. Entretanto, existe uma desconexão entre essa filosofia, esse conceito, e a sua vida. São pessoas que têm uma duplicidade, às vezes, de personalidade, uma duplicidade de mente. Elas evidenciam palavras bonitas, conceitos filosóficos sedutores, mas quando as suas vidas são investigadas, quando as suas práticas são analisadas, até quando o próprio funcionamento das suas mentes são observados, encontra-se essa dicotomia, essa separação entre aquilo que se professa com a boca, entre aquilo que se confessa com os lábios, e aquilo que opera visivelmente e experimentalmente na vida e no coração. Quando nós olhamos para o Salmo 119 nessa manhã, é exatamente sobre isso que esse Salmo trata.
Esse salmo vem tratando de uma maneira exaustiva a respeito do papel da lei na vida e no coração daquele que as abraça como regra de fé e prática, naqueles que abraçam as Escrituras como inerrante e autoritativa palavra de Deus. Nós já vimos aqui o efeito da lei no que diz respeito a diversos aspectos nesse salmo da nossa vida. Vimos a influência da lei quando nós estamos depressivos, vimos a influência da lei na nossa adoração, vimos a influência da lei no nosso relacionamento para com o mundo, em várias áreas e aspectos, ângulos diferentes da nossa vida. O Salmo 119 tem falado a nós. Só que nessa manhã, quando nós olhamos para esse texto específico, nós vemos o salmista nos confrontando com a adoração à lei, com o grande apreço pela lei, mas ao mesmo tempo, esse apreço e essa veneração pelas Escrituras faz com que o salmista anele de uma maneira extraordinária, de uma maneira fora do comum, pela presença e pela intimidade de Deus. Percebe, irmãos, verdadeira religião, verdadeiro entendimento das Sagradas Escrituras, ele não nos ensoberbece, ele não nos torna orgulhosos, e nem muito menos ele não traz fruto. Mas o verdadeiro conhecimento das Sagradas Escrituras, ele necessariamente fará com que brote no meu e no seu coração o desejo pela íntima comunhão com Deus. É exatamente isso, na verdade, que esses versos nos ensinam essa manhã. Que a verdadeira apreciação pela lei, o verdadeiro conhecimento intelectual da palavra do nosso Deus, ele necessariamente nos leva ao desejo por uma íntima comunhão com Deus. Veja logo os 3 primeiros versículos, nos versos 129 a 131, quando o salmista declara a sua apreciação e desejo de conhecer a lei. Veja o versículo 129. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. O salmista inicia essa nova perícope do salmo declarando mais uma vez o seu apreço, o seu estado de maravilhamento para com a lei. Admiráveis são os seus testemunhos, diz o salmista. Maravilhosos são eles, diferentes de toda a sabedoria que eu já testemunhei, diferente de todas as instruções que eu já escutei. A tua lei é maravilhosa, diz o salmista. E por que ela é maravilhosa? Ora, os nossos pais, os teólogos de Westminster, na Confissão de Fé, no capítulo 1, logo na primeira sessão, eles dão uma lista de motivos pelos quais a palavra de Deus ela é maravilhosa. Porque ela deve despertar a admiração dos seus leitores. Por exemplo, a palavra de Deus ela é maravilhosa porque ela contém a mensagem mais importante, mais doce que se pode ler em qualquer literatura. A mensagem de um Deus que, apesar de ofendido, escolhe salvar pecadores para a sua própria glória. A maravilha da lei, ou a lei, ela é admirável, não somente pelo seu conteúdo, mas por causa da sua organização. Uma progressividade clara à medida que nós lemos as páginas da Escritura. O contexto do seu todo, como disseram os nossos pais, fazem com que nossa apreciação pela Bíblia e pela lei seja algo presente nas nossas vidas. Sejamos nós crentes, até em meio a descrentes. Admiráveis são os seus testemunhos, diz o salmista. A lei também é maravilhosa, a palavra de Deus também é maravilhosa pela sua preservação. O documento mais antigo em todo o mundo, preservado, guardado, intacto, podendo isso ser verificado através de uma disciplina chamada manuscritologia, onde textos originais, tanto na língua grega como na língua hebraica, são examinados. Maravilhosa é a palavra de Deus. Ela desperta a nossa admiração. Portanto, todos nós precisamos abraçar esse mesmo sentimento do salmista. Entretanto, veja a consequência dessa admiração. Logo no versículo 129 ele diz: admiráveis são seus testemunhos, por isso
a minha alma os observa. O salmista já aqui começa a pavimentar a rua que ele vai desenvolver nos versículos 132 a 135. A minha admiração pela tua palavra, o meu conhecimento dela, o meu estudo dela, não está dissociado, pelo contrário, desperta em mim o desejo de executá-la. Percebe, alguns levantam esse tipo de acusação contra presbiterianos. Eu já citei aqui algumas outras vezes no púlpito o apelídio, a pecha que foi colocada em nós por alguns outros ramos do evangelicalismo moderno, né? Fazendo uma brincadeira com o nome presbiteriano, chama-nos de sorveterianos, porque somos frios, somos cheios de conhecimento, amamos a palavra de Deus, entretanto isso não é evidenciado em nossas vidas. E percebe, meus irmãos, se verdadeiramente nós somos, além de presbiterianos, se nós somos genuinamente crentes, se nós somos genuinamente convertidos pelo Espírito Santo de Deus, se nós genuinamente abraçamos a cruz de Cristo, fomos lavados pelo seu sangue, fomos transformados pela sua obra redentiva, a realidade do versículo 129, ela vai estar presente na minha e na sua vida, sejamos presbiterianos, batistas, congregacionais ou de qualquer outra denominação que genuinamente confessa a Cristo como Salvador e as Escrituras como Palavra de Deus. O nosso sentimento pela lei não vai ser somente admiração, mas vai ser admiração associada à prática. Admiração associada ao desejo de íntima comunhão com Deus. Veja, é exatamente isso que ele continua a desenvolver no 130 e no 131. No 130, o salmista continua falando a respeito dessa admiração pela lei. E ele diz agora: a revelação das tuas palavras esclarece o entendimento, esclarece e dá entendimento aos simples. Depois de entender, depois de expressar a sua admiração pela palavra de Deus e o seu maravilhamento com o seu conteúdo, com tudo que a Escritura nos revela, agora no versículo 130 o salmista revela para nós o poder instrutivo da lei. A lei ela não é somente maravilhosa no seu conteúdo, mas ela também tem o poder de nos dar conhecimento. E observe que, ainda no finalzinho 130, ele utiliza a palavra simples. Ele adjetiva aqueles que buscam conhecimento da Escritura. Nós já vimos aqui em sermões anteriores que nesse salmo, o salmista sempre é contra os soberbos. E nós já aprendemos também que os soberbos são aqueles que abraçam a sua própria lei e rejeitam a lei de Deus. E agora o salmista inaugura uma nova classificação de pessoas. Na verdade, nós poderemos dividir a humanidade nessas duas classificações: ou soberbos ou simples. Ou você é um soberbo que se guia pelo seu próprio entendimento, pelos seus próprios padrões, pela sua própria lei, ou você é um simples. E veja, o simples, à luz do versículo 130, quem é? É aquele que rejeita o seu próprio entendimento, é aquele que se despoja dos seus próprios conceitos e abraça o conhecimento da Escritura. Veja, esse abraçar o conhecimento da Escritura, aqui ainda no versículo 130, de fato é um abraçar intelectual. Ele se despoja do conhecimento que ele tem, do conhecimento que ele foi adquirido, seja pelo estudo de literatura secular, seja pela influência de povos pagãos, seja pela influência da filosofia e do pensamento desse século. Ele se despoja, ele rejeita esse entendimento e ele diz: a revelação das suas palavras é que dá entendimento aos simples. Conhecimento de verdade procede somente do conhecimento da Escritura. Conhecimento genuíno é dado somente àqueles que são genuinamente simples. Isso nos leva ao clímax dessa expressão, dessa declaração de amor pela lei no versículo 131. Abro a boca e aspiro, porque anelo aos teus mandamentos. Talvez você já experimentou isso, esse abrir a boca e aspirar, em uma outra circunstância. Geralmente aqueles que estão apaixonados, eles vivem aspirando, né? Eles vivem por aí jogados nos cantos, pensando na pessoa amada, e daqui a pouco você escuta ele fazer.
o desejo de encontrar, de ver, de estar presente, de mais uma vez gozar da presença da pessoa amada. A paixão do salmista, no versículo 131, é pela palavra de Deus. Ele diz que abre a sua boca e aspira, porque o seu desejo não é por uma paixão simplesmente carnal, mas a sua paixão é o mandamento do Senhor. Crente, isso descreve, esses 3 versículos descreve a sua vida, descreve os sentimentos do seu coração, descreve o pensamento da sua mente. Você de fato tem por admiráveis os testemunhos de Deus. Ao ler as Escrituras, você é despertado a essa grande e temível admiração pelo conteúdo escriturístico, pela revelação da Bíblia. Ou simplesmente a Escritura, ela não passa de um livro interessante, curioso para você. Sim, talvez você esteja aqui nessa manhã, e apesar de ser membro comungante dessa igreja, a Bíblia simplesmente passe para você de um livro semanal. Um livro qual você tira da sua prateleira, talvez no sábado à noite, mas muito mais provavelmente no domingo pela manhã, para colocar debaixo do seu braço e trazê-lo para a igreja, porque você sabe que aqui você vai utilizá-lo. Os membros de igreja mais moderna, os adolescentes e moços agora, nem mais isso tem feito. Porque os instrumentos eletrônicos agora substituem, a Escritura Sagrada. Você não precisa mais trazer a Bíblia em papel, porque você tem rapidamente acesso à Escritura no seu celular. A palavra de Deus lembra nessa manhã que o seu coração precisa olhar para a palavra de Deus e se maravilhar com ela. A palavra de Deus lhe lembra nessa manhã que você precisa abandonar qualquer tipo de sentimento de que a Escritura é um livro comum, é um livro como outro qualquer, e que você passe a enxergar as Escrituras como genuinamente elas são. Revelação admirável e maravilhosa do Deus triuno e todo-poderoso. A revelação das Escrituras de fato esclarece o seu entendimento. Ela lhe dá conhecimento. Em outras palavras, você tem crescido em entendimento das Sagradas Letras? Ou você tem se contentado simplesmente com o conhecimento que você adquiriu no departamento infantil? Ou talvez com as aulas de escola dominical que você tem nessa igreja? Sim, tudo isso é muito importante. Entretanto, perceba que o espírito que é demonstrado aqui pelo salmista é um espírito de observação e de investigação. Percebe, as Escrituras Sagradas, meus irmãos, elas precisam ser instrumento de investigação e de estudo meu e seu constantemente. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você seja um orgulhoso e você nem saiba disso. O seu orgulho é demonstrado exatamente pelo fato de que você não busca entendimento na Escritura. Talvez você não abertamente, como ímpios fazem, rejeite a palavra de Deus. Mas percebe veladamente, quando você passa uma semana inteira sem abrir as Escrituras e sem buscar conhecimento, você aceita uma ignorância passiva. Você escolhe ser ignorante das Escrituras Sagradas. E se você tem o mesmo sentimento do salmista, esse não vai ser o seu proceder. Se você de fato percebe, está convicto de que verdadeiro conhecimento, de que verdadeiro entendimento só pode ser buscado nas Sagradas Escrituras, o seu desejo vai ser de gastar tempo nelas. O seu desejo vai ser de gastar tempo nas suas páginas. O seu desejo vai ser de meditar no seu conteúdo. O seu desejo vai ser de aplicar esses ensinamentos dia após dia em cada área da sua vida. Meus irmãos, nessa manhã as Escrituras Sagradas nos lembram de quão maravilhosa é a lei do nosso Deus, de como elas são admiráveis, de como elas são maravilhosas. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você encontre grande dificuldade em ter desejo de ler a Escritura. Talvez você até queira, até tenha desejo. Às vezes você até abre lá na sua casa durante a semana, mas rapidamente você fecha. Talvez porque você diga que não entende o que você está lendo.
talvez porque o conteúdo não é interessante aos seus olhos, ao seu ver. Mas percebe, nessa manhã as Escrituras Sagradas desnudam esse seu pecado, e lembrando que cada palavra das Escrituras, cada um dos seus testemunhos são admiráveis. Cada uma das suas letras são maravilhosas. O seu conteúdo deve fazer com que o nosso sentimento de apreciação pela palavra de Deus seja despertado. Mas apreciação do que você tem pelo seu jornal, especialmente pela seção de esportes. Mas apreciação do que você tem, garoto, garota, pela Peppa Pig. Mas a admiração que você tem, jovem rapaz, pelas revistas de esportes que você tanto lê e tanto gosta. Mas a admiração do que os seus livros, as Escrituras Sagradas, devem provocar em mim e em você esse maravilhamento. Mas percebe, se nós podemos ser estimulados a ter esse desejo de maravilhar-nos com a Escritura Sagrada, tudo que nós precisamos é olhar para o Senhor Jesus Cristo. Porque não existe um só episódio nos Evangelhos a respeito do nosso Senhor Jesus, onde nós não vejamos o próprio Cristo trazer a palavra de Deus, e Ele mesmo sendo a palavra de Deus, revelando-a àqueles com quem Ele se comunica. Se nós precisamos de um estímulo, se nós precisamos de algum tipo de incentivo para compreender a maravilha, quão admiráveis são os testemunhos do Senhor e quanto entendimento Ele procede para nós, nós precisamos olhar para a cruz. Nós precisamos olhar para a palavra encarnada, que a si mesmo se oferece de uma maneira maravilhosa e admirável, para que pecadores miseráveis como nós pudessem ser redimidos do seu inferno. Quando nós olhamos para aquela cruz, sim, a nossa admiração pela Escritura precisa ser atiçada. O nosso maravilhamento pela palavra de Deus, ele precisa ser acendido como fogo em nossos corações. Porque se não fosse a revelação da própria Escritura a respeito desse grande e maravilhoso Messias, nós continuaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas percebe, queridos, a apreciação pela lei, ela necessariamente nos leva ao desejo de íntima comunhão com Deus. Isso nós começamos a testemunhar a partir do verso 32, 132. Veja o que diz o texto: volta-te para mim, e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Aqui o salmista clama pela misericórdia e pela piedade de Deus, mas veja que como motivo pelo qual ele se aproxima de Deus, ele busca essa comunhão com Deus, é nada mais nada menos do que o conhecimento e entendimento dado por ele pela própria lei. Aonde mais pode o salmista saber que esse é o costume de Deus, ser piedoso para com os que amam o seu nome? Se não tendo conhecimento da lei, tendo isso lhe sendo revelado, ele agora, baseado naquilo que ele aprendeu, baseado naquilo que ele entendeu, ele busca intimidade com esse grande Deus. O conhecimento da lei, meus irmãos, a apreciação por ela, necessariamente nos leva ao desejo de íntima comunhão com o nosso Deus. E veja o que ele roga. Veja o conteúdo da sua petição. Volta-te para mim, tem piedade de mim. Olhe para mim, diz o salmista. O verbo traduzido aqui por voltar, em outras traduções, ele é traduzido por olhe para mim. É como se o salmista estivesse aqui chamando a atenção do próprio Deus, lembrando-o da sua existência. Mas ele não só quer a atenção. Às vezes os nossos filhos, eles desejam que nós olhemos para eles, tudo porque eles querem somente a nossa atenção, mais nada. Eles estão entediados, talvez eles tenham alguma necessidade imediata, tipo trocar uma fralda, talvez uma mamadeira, ou talvez algum tipo de dever de casa. Mas esse não é o desejo do salmista. No versículo 132, a apreciação pela lei frutifica em comunhão com Deus. E ele diz: eu preciso da tua piedade. Olha para mim e tem misericórdia de mim. Olha para mim e faz-me experimentar, não aquilo que eu mereço, mas aquilo que eu necessito. Crentes, é isso que
que o conhecimento da lei tem despertado no seu coração no que diz respeito a Deus? O fato de você conhecer as Sagradas Escrituras, isso tem acendido o seu desejo de rogar a Deus que tenha piedade de você? Ou esquece-se você de que você precisa dessa piedade? De que você é quem precisa dessa misericórdia? Percebe, quando nós lemos o conteúdo da Sagrada Escritura, nós rapidamente sabemos quem nós somos. Nós sabemos que nós somos criaturas caídas. Nós sabemos que nós não podemos pensar muito alto ao nosso próprio respeito. E nós sabemos disso mais ainda quando nós olhamos para o nosso proceder durante a semana. Quando nós olhamos para os nossos pensamentos, quando nós pensamos nas nossas atitudes, quando nós pensamos naquilo que nós não fizemos, deixamos de fazer quando deveríamos e podíamos ter feito. Percebe, a Escritura, ela começa a jogar luz em quem nós de fato somos. E se ao entender quem você é, isso não fizer você rogar a Deus que tenha piedade de você, então você não entende quem você é. Percebe, se a lei de Deus, se o conhecimento das Sagradas Escrituras não nos joga aos pés do Senhor, com o coração contrito e espírito quebrantado, rogando-lhe que seja misericordioso para conosco, se isso não atiça-nos, se isso não desperta o nosso desejo apaixonadamente pela misericórdia de Deus, então nós não entendemos de fato o conteúdo da Escritura. E é exatamente por isso que Tiago diz: cuidado para que você não seja somente ouvinte, mas também praticante. Para Tiago, autor inspirado do Novo Testamento, não existe essa dicotomia entre conhecer a lei e não experimentá-la, entre conhecer a palavra de Deus e não vivenciá-la. E isso não fazer efeito em você, isso não transforma a sua vida, isso não tem nenhuma mudança no seu caráter, na sua personalidade, as suas palavras não são transformadas. Essa dicotomia é completamente inexistente nas Escrituras, e isso nós vemos claramente nesses versos. Na sequência, no versículo 133, o salmista roga agora, tendo mais uma vez expressado a sua apreciação pela lei, ele roga por firmeza na sua vida. Veja o que diz o texto: firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. O salmista sabe muito bem que a partir do momento que nós conhecemos a lei de Deus, o tentador vai tentar não somente arrebatar a lei de Deus do nosso entendimento, do nosso coração, mas tentará a nós violentamente a quebrá-la e a ir contra ela, a desafiá-la, a desacreditá-la, a colocá-la no descrédito. E é exatamente imbuído desse entendimento, agora abraçando-se a essa convicção, que ele roga por firmeza na sua vida. Percebe, irmãos? Muitas vezes torna-se fácil e comum para nós, depois de termos sido transformados e convertidos pelo Espírito Santo de Deus, nos acomodarmos com algum tipo de vida medíocrezinha, um cristianismo raso e medíocre, no qual a nossa vida é caracterizada por uma frequência à igreja, e olha lá, talvez aqui e acolá a gente se envolva com algumas atividades, mas o ativismo somente serve para atenuar qualquer tipo de sentimento de culpa do nosso coração, mesmo quando nós não enxergamos ano após ano mortificação e transformação do nosso caráter. Exatamente isso que o salmista está colocando aqui. Uma vez tendo conhecimento agora da sua palavra, uma vez abraçando as Escrituras Sagradas, o salmista diz: firma os meus passos. Não me deixe cair, não me deixe resvalar. Agora que eu sei que eu preciso guardar o quarto mandamento, que eu preciso honrar o teu dia, não me deixe quebrar. Agora que eu sei que eu não posso adulterar, que um simples pensamento impuro com alguma outra mulher ou com algum outro homem, nisso eu já cometi adultério, não permita-me assim o fazer. Agora que eu sei que eu posso matar alguém somente com as minhas próprias palavras, não me permita ser grosseiro com ninguém. Percebe? O salmista agora, tendo conhecimento da lei, reconhecendo a sua natureza maravilhosa, reconhecendo que ela é admirável, que ela é instrutiva, e tendo absorvido esse conhecimento, tudo o que ele clama é por firmeza na sua vida cristã.
é que Deus o livre da inconsistência espiritual. Essa tem sido a sua petição, meu irmão? Além de ser a sua petição, essa tem sido a sua realidade de vida? Você tem vivido com os seus passos firmes? Veja em que, ainda no 133? Na palavra de Deus? Ou os seus passos têm sido firmados nos seus próprios planos, desígnios e objetivos? Saia da frente.